Fala galera, JV Amaral aqui novamente. Eu vou falar com vocês de um assunto muito importante para quem tem interesse nas criptomoedas. Na semana passada, o Parlamento Europeu deu um enorme passo em direção à regulamentação das criptomoedas. Isso mesmo que você ouviu. O assunto é sério. O Comitê do Parlamento Europeu aprovou em votação esmagadora, foi 28-1, a estrutura do novo projeto de lei que foi apelidado de MiCA. Nada mais é do que a nova regulação do mercado das criptomoedas e do blockchain no velho continente. O que isso significa e por que você, que gosta de investir em cripto, deveria se preocupar e se importar com isso também? Porque quer dizer que a Europa está a um passo, isso mesmo, a um passo de regular a indústria das criptomoedas. E a União Europeia representa o terceiro maior mercado de cripto do mundo. Ou seja, se esse projeto entrar em vigor, pode ter certeza que vai influenciar outros países a fazerem parecido. O Brasil é um deles. Nesse vídeo eu vou resumir para você os principais aspectos jurídicos dessa novidade. Então fica aqui comigo que você não vai se arrepender. A proposta do MiCA foi apresentada pela primeira vez à Comissão Europeia em setembro de 2020, 2 anos atrás. E ela visa criar uma estrutura regulatória muito mais consistente para as criptomoedas nos 27 estados que são membros da União Europeia atualmente. Eu sei que são muitas siglas e vão ter algumas outras ainda. A culpa não é minha, os governos que adoram as siglas. MiCA significa Markets in Crypto Assets, ou mercados em criptoativos. Mas qual o objetivo dessa lei? Você deve estar se perguntando. Ela visa colocar a classe de ativos digitais firmemente sob a supervisão das instituições europeias, como a ESMA e o EBA. O EBA é o European Banking Authority. São duas organizações que regulam o mercado financeiro. Ou como o legislador do próprio comitê, o Stephen Berger, disse, as regras vão colocar ordem no velho oeste dos criptoativos. O velho oeste dos criptoativos, ele disse. Então, se você ainda está aí comigo, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal e seja muito bem-vindo. Tá, mas que ordem a gente está falando? O que ele quer dizer com isso, JV? Se você está me perguntando, eu vou te responder agora. Antes de explicar mais a fundo as mudanças que essas 188 páginas do projeto de lei MiCA vão trazer, eu vou contextualizar com alguns fatos para que você entenda melhor ainda. A MiCA é resultado de negociações entre 3 órgãos, entre o Conselho da União Europeia, primeiro, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu. Na semana passada, o que aconteceu? Os membros do Comitê Parlamentar aprovaram a estrutura da MiCA para regularem as criptomoedas. Isso quer dizer que vai entrar em vigor, então? Você pode me perguntar. Não. A burocracia é lenta até no velho continente. Então precisa ser aprovada ainda em uma votação final, em uma sessão completa do Parlamento Europeu também, e não se sabe ainda quando isso vai acontecer, mas em breve, eu te garanto. Aí sim, se o projeto de lei chamado MiCA for aprovado, aí ele vai se tornar lei, mas somente 12 a 18 meses após essa votação final. Então, provavelmente, em 2024 entraria em vigor. O que o texto diz de importante e eu vou trazer para vocês? Segundo o texto do MiCA, essa regulação tem como objetivo garantir que o setor financeiro da União Europeia continue competitivo. Além disso, quando ele simplifica as regras e enfatiza essa segurança do consumidor final, o que os legisladores estão fazendo? Eles estão esperando alavancar uma sinergia entre as startups altamente inovadoras e as empresas mais estabelecidas no mercado convencional. O que realmente a MiCA pretende implementar e mudar? Vamos lá. A MiCA vai se concentrar fortemente em regras para regular as stablecoins, para prevenir a lavagem de dinheiro. 2. Para proteger o consumidor, como eu já disse. 3. Para responsabilizar as empresas de criptomoedas. 4. 5. Para diminuir o impacto ambiental que a indústria tem causado. Na prática, como é que vai ser isso? Por exemplo, como eu falei, um dos focos são os stablecoins, lembra? Então, a regulação também vai exigir que os emissores de stablecoins que tenham um limite de mercado significativo, digamos assim, né, um valor de mercado significativo, que eles estejam sujeitos a uma obrigação como um white paper, um documento que organize tudo.
Além disso, que tem uma diligência e um compliance muito mais minucioso. Além disso, essas entidades vão ser restritas em quantos tokens elas vão poder emitir. Isso mesmo. Um debate sobre se a criptomoeda é um título ou uma mercadoria é antigo e também foi abordado no projeto. Sob o MiCA, por exemplo, as criptomoedas vão ser divididas em 4 categorias. Anota isso. Ativos criptográficos, tokens utilitários, tokens referenciados a alguns ativos e tokens de dinheiro eletrônico, o e-money. As criptomoedas vão ser regulamentadas de acordo com a sua classificação, uma dessas 4. A questão ambiental também mereceu atenção dos legisladores da MiCA. Essa versão aprovada semana passada, que eu estou falando aqui, ela procurou regular a mineração das criptomoedas. O projeto de lei vai pedir aos grandes prestadores de serviços criptoativos, abre aspas e fecha aspas, isso mesmo, eles falaram isso no texto, que eles divulguem seu consumo de energia. A mineração de criptomoedas é um negócio que consome muita energia, para quem não sabe. E criptomoedas como o Bitcoin, por exemplo, consomem mais que o Chile, por exemplo, em energia. Mas, inclusive, um fato interessante é que no começo desse ano, o vice-presidente do Comitê do Parlamento Europeu, esse que eu estou falando aqui, levantou um debate. O que ele falou? Ele falou que deveriam aplicar uma limitação ao protocolo de blockchain Proof of Work, que é o mesmo que o Bitcoin utiliza, exatamente pelo elevado consumo de energia em relação a outros protocolos que existem, como o Proof of Stake e o Proof of Authority. O Proof of Stake, inclusive, é o do Ethereum atualmente. No entanto, isso também foi deixado fora dessa estrutura aprovada semana passada, por enquanto. Por enquanto. O que a indústria das criptomoedas pensa sobre tudo isso? Sobre o projeto de regulamentação das criptomoedas? Sobre o MiCA? O que eles pensam? Eu tenho conversado com outros advogados que também trabalham com blockchain e criptomoedas, com alguns empreendedores que têm protocolos, por exemplo, e programadores também. O que eles têm achado do MiCA desde 2020, quando o projeto começou a ser introduzido? Eu posso dizer que a indústria das criptomoedas tem aceitado bastante essa regulação. A maioria enxerga isso como uma forma de adicionar uma legitimidade muito maior ao mercado, que vai atrair investidores que ainda são receosos, porque não tem um órgão regulador. Por outro lado, alguns especialistas do setor têm desconfiado um pouco de alguns detalhes específicos do MiCA. Eu posso falar de um, que é a capacidade de identificar os usuários e suas transações. Eles temem, e eu também temo, que isso seja uma violação da privacidade. Isso tem sido um espinho para a indústria das criptomoedas por enquanto. No entanto, como vice-presidente da Comissão Europeia encarregada dessa votação, o Valdis Dombrovskis, como ele disse, o futuro é digital. E o fato da MiCA ter tido essa aprovação no comitê semana passada, sem dúvida é um passo enorme na direção de uma revolução nesse universo de cripto e blockchain. Então vamos aguardar os próximos capítulos, que realmente está acontecendo a revolução da Web3.